Sejam bem-vindos a mais um episódio do ByCast, o podcast da Byko, onde falamos de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócio. E esse episódio não podia ser mais especial, porque a gente vai falar de uma coisa que, além de ser o DNA da Byko, é a origem da Byko, que é a importância do network e como que a gente consegue profissionalizar isso, como que esse tema tem que ser cada vez mais estudado e respeitado aí por nós empreendedores, para que a gente tenha ainda mais sucesso no nosso negócio. E hoje a gente traz um convidado muito especial, que é o Cleiton Benício, grande nome, referência em network aqui no Brasil e tem feito um trabalho muito grande, sendo um dos pioneiros no nosso estado e levando cada vez mais o network profissional para outros lugares. Então, hoje a gente vai falar muito disso, né? Qual que é a importância do network estruturado dentro de uma venda de empresa. Então, temas diferentes, mas que vão convergir aí. Cleiton, conta pra gente então um pouquinho, de fato, o que é o network, como que ele pode ser feito de forma profissional e como que o empresário ganha ainda mais autoridade sabendo usar essa ferramenta que é o network. Legal. Primeiramente, Rafa, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e falar de um assunto que eu sou apaixonado, que é networking. Eu acredito que é algo fundamental, estratégico, faz muita diferença para empresas, independente do tamanho. Acho que o networking está ali no coração, né, da estratégia do negócio. Então, eu sempre que eu vou falar de networking em palestra, eu gosto de fazer algumas provocações e de visitar algumas coisas do tipo: networking é um evento ou é um processo? Boa pergunta. Muitas pessoas vivem o networking como um evento, né? Então, eu vou participar de um evento de networking. Eu vou lá distribuir 100 cartões de visita e voltar com 200. E tomar café e... Isso é networking? Na verdade, isso é a ponta de algo, né? Mas o networking ele tem que ser visto como um processo. Um processo que envolve relacionamento, confiança, investimento de tempo, investimento de credibilidade. Então, eu acho que esse é um primeiro conceito interessante, né? E networking serve para quê? Eu faço parte do BNI. Hoje o BNI é a maior organização de networking do planeta. A gente tem mais de 300 mil empresas que participam hoje no mundo inteiro. A gente tem mais de 10 mil grupos espalhados aí em todos os continentes. E a gente trabalha o networking dentro do BNI com empresários de vários tipos, tamanhos, perfis, para geração de negócio, né? Para geração de indicações de qualidade. O foco é gerar negócios. O foco é gerar negócios. Networking para negócios, né? E o BNI, né, que é essa organização mundial, fez uma pesquisa onde foi investigado que 98% dos negócios precisam de indicações. Acredito que isso faça muito sentido, né? Para quem está nos ouvindo, né? Se for um empreendedor, certamente indicação é algo que traz muito resultado para o negócio. E aí essa pesquisa investiga assim, quem tem uma estratégia para receber indicações? Quem tem algo estruturado para receber indicações? A gente vai para 3%. 3% apenas? 1, 2, 3. Uau! 3% de empresas. E como que dinheiro fica na mesa, né? Pois é. Então, esse é um paradoxo do networking, né? 98% das empresas precisam de indicações, 3% tem uma estratégia para isso. Olha que coisa... né? Bem que coisa desafiadora, que provocante isso, né? Então, eu acho que... E aí, quando a gente vê aqueles dados do Sebrae, a gente vê aqueles dados de grandes organizações que levantam empresas que quebram nos 2 primeiros anos, nos 5 primeiros anos, será que passa um pouco por isso? Porque a estratégia, ela é muito importante para o negócio, né? Então, a minha porta, indicação é importante e eu não tenho algo para isso. Então, essa é uma questão muito importante, né? Se o networking traz indicações, se indicações são importantes, por que não ter uma estratégia? Por que não pensar isso de forma sistêmica? Por que não profissionalizar, sim. Exatamente. Então, eu acho que para a gente pensar em networking, a gente tem que pensar para que serve, qual é o propósito, que é algo muito além de tomar cafezinho, entregar cartão de visita, porque às vezes as pessoas ainda estão com essa visão, deixa eu lá tomar café, deixa eu lá... Não tem problema tomar café, tá, gente? Mas eu acho que é algo que tem que ter
foco, tem que saber para quê. A intencionalidade é, de fato, a geração de negócio, né? Gerar negócio. E não apenas ir em um evento, estar em um evento pelo simples fato físico e não intencional de geração de resultado. Tem que ter uma estratégia, tem que ser estratégico. Eu acho que o networking, hoje eu enxergo como um departamento do negócio. Você tem o teu departamento jurídico, você tem o teu departamento contábil, você tem o teu departamento de marketing. O networking tem que ser um departamento. Uhum. E esse departamento envolve comercial, envolve marketing, envolve inovação. Uhum. Né? Envolve várias vertentes ali. Então, é algo que tem que ser dado muita atenção, independente do tamanho da empresa. Muito né? bom. O networking eu peguei uma fala que você cita, né? Que não é um network, que tem que ser um processo, né? Sim. E quando você fala isso, Cleiton, o que é trazido dentro de um processo de network? Como que nós, empreendedores, conseguimos processar isso na nossa vida ou dentro da nossa empresa? Você pode trazer esses exemplos? Sim. 3 pilares para a gente pensar para o networking funcionar, para o networking ser visto como uma estratégia de negócio. Primeiro, as pessoas precisam saber o que você faz. Tem que existir muita clareza na sua rede de contatos sobre aquilo que você faz. Os seus amigos precisam saber o que você faz. Os seus clientes precisam saber o que você faz. Embora não sejam clientes, será que eles sabem tudo o que você faz? As soluções que você tem? Os teus fornecedores, teus parceiros, tua família. Então, a tua rede de contatos precisa saber o que você faz. Vamos explorar um pouquinho esse pilar aqui, né? Quantas vezes, muita gente que está agora nos assistindo deve ter amigos, familiares que nunca indicaram um cliente. Você deve ter amigos que nunca te indicaram um cliente. E muitas vezes não é por falta de confiança. Muitas vezes não é por falta de credibilidade. Às vezes falta um desses 3 pilares que eu vou dizer, que é o que você faz, para quem você faz, quem são os contatos que você deseja e como que eu te indico. Qual é a forma que eu conduzo uma indicação? Porque indicar não é simplesmente entregar um cartão. É simplesmente pegar o gatilho e conseguir conectar. E muitas vezes, a gente pode falar um pouco mais disso, muitas vezes é você... ajudar a pessoa a identificar que ela tem um problema, porque às vezes não está claro para ela, né? Então, vamos explorar um pouquinho esse primeiro pilar, que é o que você faz. Rafa, é muito comum a gente ir a eventos de networking, a gente pergunta para a pessoa assim, qual é o seu negócio? E a pessoa fica 15 minutos falando. O que ela faz. E você não entende o que ela faz. Porque ela não é uma especialista, ela faz, mas ela não tem talvez uma nomeação do que de fato a empresa dela ou ela consegue ali entregar? Também, mas não só, né? Eu acredito muito que é por falta de clareza, às vezes. Às vezes as pessoas querem florear tanto. Às vezes as pessoas querem falar tanta coisa rebuscada do que faz para parecer interessante e, na verdade, não tem a ver com isso, né? Eu acredito muito que uma comunicação simples, clara, objetiva, ela transmite muito mais credibilidade do que você ficar falando difícil, né? Eu acho que a grande mágica, né, do networking começa aí. As pessoas olharem para ti rapidamente, de uma forma muito clara, e saber assim, a Rafa faz isso. Esse é o negócio daquela empresa, daquela pessoa. Então, eu acho que o networking começa por aí. Eu não tenho como indicar algo que eu não sei o que é. Como que eu... Entende? Trava tudo aqui. Então, uma dica para quem nos assiste. Seja claro. Seja claro. Primeira dica. O que é o seu negócio? O que é o seu negócio? De forma simples. O que você faz? Como é que você explicaria o teu negócio para uma criança? Não precisa de didática? Não precisa literalmente desenhar? Tem um problema, Rafa, que as pessoas acham que o óbvio é muito óbvio, que o óbvio não precisa ser dito, o óbvio precisa ser dito. Às vezes a pessoa olha e fala assim, cara, mas eu sou dentista, todo mundo sabe o que um dentista faz. Todo mundo é muita gente, né? Então, eu acho que o óbvio tem que ser dito, tem que ter muita clareza, precisa ser didático. Esse é o ponto de partida do networking. Sabe aquele cafezinho que você está ali tomando, a pessoa fala, qual é o teu negócio? Você tem que ter uma explicação muito rápida, direta, objetiva daquilo que você faz. Eu acho que tudo parte daí. A pessoa olhar... Por exemplo, é muito comum, às vezes, a gente senta com uma pessoa e fala assim, o que você faz? O cara fala, eu protejo o teu patrimônio mais importante. Subjetivo.
Qual deles? Qual? Meu cão? Você é veterinário? Boa. Não é? E aí você fala assim, não entendi. Eu vendo seguro de vida. Eu falo, cara, por que tu não fala Você que não vende fala seguro que de vida? Ser simples, sabe? Eu acredito muito nessa... E eu falo muito nos treinamentos que eu dou no BNI. Seja simples, seja claro, seja objetivo. Limpa a tua comunicação. Termo técnico. Valuation, eu já traduzo. Isso você... Eu vim pensando nisso, você isso sabia? Você me ensinou. Valuation. Cleiton tá assim, Rafa, não fala valuation, porque não é uma comunicação plural. Fala avaliação de empresa, porque as pessoas vão entender com mais facilidade e você vai se conectar mais rápido. E você me falou isso há uns 8 anos atrás. Aí eu falei, poxa, é mesmo, é claro para mim, mas não é claro para o próximo. Mesmo quando uma pessoa fala que faz depilação a laser com laser ABC. Gente, eu só quero saber se vai resolver o problema ou não. Então, é algo muito importante essa dica que você me deu há muitos anos. E até hoje eu uso, né? Ambientes plurais, eu trabalho com avaliação de empresa e compra e venda de negócio. Perfeito. Acabou. Às vezes não tem como fugir. Às vezes o termo técnico, ele faz parte da comunicação. Mas cabe um ou seja depois, né? Veio a palavra técnica, ou seja, o que isso significa? O que eu quero dizer? Aí desdobrando para a pessoa o seu conhecimento. Exatamente. Você quer uma raça pior do que publicitário? Eu posso falar porque eu sou publicitário, então posso falar mal bastante. A gente pode falar mal daqui. Como é que essas pessoas falam termos técnicos, né? Então, senta numa mesa, é briefing, budget, target, deadline, não é? Sim. Tipo, aí você fica, para comer, para passar no cabelo, o que eu faço? E aí o cliente, às vezes, ou as pessoas envolvidas, elas não estão naquele mundo. Muitas vezes. Então, o networking, ele passa por isso, né? E assim, não é consciente, muitas vezes, que as pessoas fazem. Por isso que é muito importante falar disso, né? O advogado, ele tem o juridiquês, que ele vai falando lá data vênia, jurisprudência, contencioso, aquele monte de termo. Só que isso está no dia a dia dele. Mas quando você... tá no networking, quando você traz o networking como estratégia, é o mundo do outro. O outro é muito mais importante na história. E quando o outro é mais importante, eu estou preocupado da forma como o outro me ouve. Como é que eu estou me comunicando. Como eu vou me conectar ao outro. Exatamente. Porque, na verdade, olha como começa a fazer muito sentido quando a gente pensa no network profissional. Pelo fato de, qual que é a minha intenção? Gerar negócio. Se a minha intenção final é gerar negócio, eu preciso ter uma comunicação, uma clareza muito forte no início. Senão, o meu objetivo foi tomar café e distribuir cartões, porque eu não conectei com ninguém conseguiu trazer clareza sobre o meu business, o meu produto ou serviço que eu vendo, e eu não chego no meu ponto final, que é a monetização, que é talvez ali a intencionalidade, né, de gerar um negócio naquela ocasião que foi criada. Mas excelente. Então, primeiro ponto de um network é clareza na comunicação. Traduza para as pessoas aquilo que você faz, aquilo que você é especialista. O que você faz, exatamente. E o segundo pilar disso é para quem? Quem são as minhas conexões estratégicas? Que clientes eu quero? Que indicações eu busco? E eu falo muito, Rafa, que o networking serve para te levar a lugares incríveis. É para isso que o networking existe. Ele não serve para te levar a qualquer lugar. Qualquer lugar que você quiser, o networking pode te levar. Qualquer conexão, qualquer parceiro, melhor fornecedor do mundo, melhor parceiro. Networking serve para isso. Só que você precisa saber onde você quer chegar. Você precisa saber o objetivo. É muito comum, às vezes, a gente vê Você vai se lembrar de situações assim. Aqui, eu vou deixar meu cartãozinho contigo. Se qualquer pessoa que você se lembrar, me indica. Isso é referenciável? Talvez nem tanto, né? Às vezes soa mais desesperador. Sim. Do que estratégico. Isso é completamente diferente de chegar e falar assim, Rafa, eu estou procurando profissionais de saúde como clientes. Você conhece? Olha como que a gente começa a... Eu percebi que você foi bem específico aí. Você citou Poderia ser mais. Poderia falar assim, eu quero dentista especialista em prótese. Ah, sim. O quem, então, quando você traz um quem num network profissional... Você quer dizer a profundidade do acesso ao meu network que você quer. Exatamente. Eu quero te dizer exatamente quem eu busco. E para isso eu preciso ir lá na minha estratégia de negócio e entender quem é um bom cliente para mim.
Quem é o melhor cliente para mim? Porque o networking serve para você buscar o melhor. É exatamente para isso, né? Então, eu quero o cliente que me paga mais, que tem um ticket mais alto, que me compra com mais frequência, que compra o meu melhor produto, que tem a maior margem. É para isso que o networking serve, para eu chegar até esses clientes, para eles chegarem até mim, entende? Então... Mas quando você fala quem? Por exemplo, a Baico trabalha com compra e venda de empresas, aí a gente representa os pequenos e médios negócios. Só que no meu negócio, todas essas pessoas são clientes em potencial. Então, por exemplo, se for uma loja de automóvel, se for uma empresa de serviço, tendo ali um faturamento de até 50 milhões de reais ano, que é o PME, que é o pequeno e médio negócio, é o meu cliente. Então, se você me perguntasse, Rafa, quem faz sentido eu te apresentar? Eu iria falar todo mundo. E como ser mais específico e mais profissional em uma chamada como essa? Perfeito. Vamos pensar que no nosso negócio, a gente tem N ferramentas de marketing e N formas de chegada de clientes, né? Então, o que você trouxe é uma verdade. Para trabalhar na tua rede social, para trabalhar em N formas de comunicação que você pode ter. Mas quando você está com uma pessoa, com uma conexão, um contato, o que funciona mais é ser específico. Tá? Eu vou te dar um exemplo. A nossa mente, eu estou falando de pessoa, tá? No contexto das indicações. A nossa mente não funciona com subjetividade. Se eu chegar para você e falar assim, Rafa, você pode me indicar qualquer empresa. Você tem uma figura de qualquer empresa na tua mente? Você tem uma materialização? Agora, se eu chego e falo assim, Rafa, no momento eu estou procurando loja de calçados como indicações. Percebeu como que funciona a mente? Aí eu estou falando no contexto das indicações. Eu não estou falando na estratégia de negócio que você tem que ir lá no Instagram e falar assim, não necessariamente. Quando a gente comunica com massa, ok, mas quando é networking, tete a tete, a mente funciona melhor com elementos tangíveis. Incrível. Né? A nossa mente é uma pastinha de informação. Se eu te falar assim, Rafa, eu gostaria que você me indicasse qualquer pessoa que você conhece. Isso bate e volta, rapidinho. Rapidinho tu perde essa informação. Se eu falar assim, me indica, Rafa, professores, que é um público muito interessante para mim. Você não vai nas pastinhas? Já selecionei. Já peguei essa daqui, lá, essa pastinha. Então, você entende? E talvez eu possa ser mais específico. Professores de quê? Professores de ensino médio, professores da escola tal. Da academia, professores de atividades, né, extracurricular. É a mente. A mente, ela funciona desta forma, né? Nossa, então, que incrível. Não é que tá errado, né? Não é que, se eu falo que eu quero... Não é que isso tá errado. A gente fala sempre no BNI, nos treinamentos que a gente dá, sobre o que pode funcionar mais. O que pode dar mais certo, entendeu? Então, isso é interessante. Quando você vai até um evento de networking, primeiro, você precisa saber quem é que vai estar lá. Qual é o público deste evento? São pequenas empresas? São da área financeira? Quem que vai estar lá? Posso sair assim, sem rumo, né? Eu preciso saber quem eu quero conexão, quem eu quero contato, quem são essas pessoas. E ter em mente conexões estratégicas. Eu sempre pergunto em treinamento, se eu te pedir para você listar 10 conexões que mudariam a tua vida, você saberia me dizer? É uma provocação. Pergunta forte, né? Porque o networking serve exatamente para isso. Quem é o fornecedor que você tem um sonho de chegar até ele? Quem é o parceiro que você tem vontade de sentar numa mesa para tomar um café? Quem é o cliente que você gostaria na tua carteira? Se você estiver vivendo no qualquer um que chegar tá bom, o networking tá pouco explorado. E o network, ele não se limita só a clientes. Ele significa aos meus stakeholders, né? Que são as pessoas que estão ao meu redor. Rafa, você quer algo melhor do que você passar a mão no telefone e resolver uma coisa rápida? Eu estou precisando de um técnico de ar-condicionado na minha empresa para consertar o ar. Isso precisa ser rápido. Minha produtividade está sendo afetada. Você conhece alguém? Conheço, vem cá. Você está precisando contratar um funcionário. Você está precisando de um médico, de um fornecedor de um produto. Network é tudo. Né? E muito se fala, né? Eu já vi várias pessoas importantes aí na mídia falando que networking vale mais do que dinheiro. E isso é uma grande verdade. Porque o dinheiro, com uma decisão errada, ele vai embora. É uma decisão que você toma e você pode perder o dinheiro de uma vida inteira.
Networking não. Networking é uma construção muito mais forte. É uma rede muito mais não sólida, é o presidente que muda que vai mudar o teu networking. Não é o valor do dólar que muda o teu networking. Networking é seu. É uma coisa que ninguém te tira, né? Então... Que tem aquele jargão, né? Não importa o que você sabe, importa quem você conhece. Exatamente. Que essa pessoa, esse ato de conhecer vai mudar o jogo, mudar o nível do seu negócio, da sua vida, né? Exatamente. Então, esse quem é o segundo pilar. O quem. Quem são as pessoas que eu vou... que eu quero me conectar, que eu quero conhecer, eu preciso saber disso. Só pegando um gancho no quem, até uma história legal, né? Porque o BNI tem uma importância muito grande na história da Baico. Porque eu conheci o meu sócio num grupo de network, que foi o BNI. Sim. Nós fazíamos partes do mesmo grupo, né? Chamava BNI Princípio, em Belo Horizonte, o nosso grupo. E o Cleiton vai explicar melhor, mas o BNI tem uma filosofia muito legal, que é ter geradores de autoridades dentro do mesmo grupo e entre eles existe a troca referenciada, né, de negócios para que a gente consiga ficar mais fortalecido no mercado. Meu sócio era o contador do grupo e eu trabalhava com avaliação de empresa. E neste momento, né, por estarmos no mesmo ambiente, ter a mesma mentalidade profissional e buscando sempre negócios, o BNI nos trouxe a conexão. E hoje nós temos a Baico, uma empresa que emprega 70 pessoas. Então, olha que legal, de uma conexão gerou uma subconexão, um segundo nível de camada, né? Então, a gente tem ali um nível de empregabilidade alto, a gente atendeu mais de 1.000 clientes ao longo de 3 anos. Então, olha que interessante, como que essa união nasce coisas grandes, extraordinárias, que tem muito a ver com o que você disse, né? Total. E a filosofia do networking profissional, né? No BNI, a gente tem uma filosofia que a gente chama de Givers Gain, que é contribuir para ganhar. Então, não adianta seguir todas essas dicas que a gente tem dito aqui, estratégia, e se esquecer do principal do networking, que é ajudar o outro. O terceiro pilar é a ajuda? Não, isso eu acho que esse né? é o filosófico, é a essência do networking. O que abraça tudo, sim. Você precisa de estratégia, mas você precisa entender que se você quiser ajuda, você precisa ajudar. Muito bom. Se você quiser ganhar, você precisa contribuir. Se eu fico só buscando... Você fica um cara chato que ninguém quer se relacionar, aquela pessoa que só pensa em vender. E o que acontece com o cara que só quer vender, Rafa? As pessoas se fecham. Né? Você já fica... Olha como que é comum você chegar numa reunião, num encontro, e a pessoa falar assim, vamos marcar uma reunião para eu te apresentar uma proposta? Eu nem te conheço. Eu nem sei o que você faz, né? O que você faz. Agora, olha a diferença de... Vamos tomar um café para eu te conhecer melhor e saber como eu posso te ajudar? Eu quero. Isso é completamente diferente, Olha, né? como que o tom da comunicação, ele muda, né? Com a sua intenção. Então, assim, vá para eventos de networking com estratégia e vá para eventos de networking com a intenção de ajudar as pessoas. Porque acaba que você fica devendo alguma coisa para alguém, né? Você vai e me ajuda, poxa, eu te passei um contato ótimo. Naturalmente eu vou querer retribuir, não que seja no contato, mas tipo assim, o que eu posso fazer por você? Sim. Eu tô tendo uma experiência muito legal, sabe, Rafa? Porque eu tô no BNI tem 7 anos e eu sempre tive esse princípio de ajudar as pessoas, de contribuir, dar dica, de olhar, falar assim, tô vendo isso aqui, o que você acha de fazer assim, não assado? Contribuir com indicação, com parcerias. Então, tem 7 anos que eu venho fazendo isso. E eu sempre tive a máxima de ajude o máximo de pessoas que você puder. Durante o dia, a semana, o mês, ajude o máximo de pessoas que você puder. E agora eu iniciei o projeto de Fortaleza. Eu iniciei o primeiro grupo de Fortaleza. E é incrível como é que a ajuda... Então, o BNI está chegando em Fortaleza. Está chegando em Fortaleza. Que ótimo. E é incrível a ajuda que eu venho recebendo. Aí, pessoal, se vocês tiverem empresários em Fortaleza que queiram saber mais do que é o BNI e ter negócios ainda mais potencializados, entre em contato no link que a gente vai deixar aqui embaixo para ter acesso ao Cleiton, que vai poder ajudá-los em Fortaleza. E onde mais que você representa o BNI? No Triângulo Mineiro, em Uberlândia e região. Triângulo Mineiro e Fortaleza, então. A gente inscreve aqui, vamos ter aí uma rede ainda mais fortalecida de network. Com certeza. E aí é isso, sabe? Esse princípio de... E aí chega a ajuda de onde eu menos, sabe? De pessoas que eu não falo há 3, 4 anos, mas lá atrás eu ajudei, eu fiz algo, eu me conectei de forma, né? E eu nem sabia que em anos eu ia estar aqui fazendo isso. Então, acho que
ajudar o máximo de pessoas que você pode e com estratégia. Então, se você só ajuda, fica muito filantrópico, né? Tipo assim, ajuda, tá, mas o que você espera receber? E se você fica só estratégia, você vira o cara chato, que só quer vender, você corre o risco de ultrapassar o limite, de perder né? a essência. Então, acho que são as duas coisas. Ajudar e ter estratégia. Né? Ajudar e ter estratégia, ou seja, o meu tempo é valioso e eu preciso monetizá-lo. Mas, ao mesmo tempo, as conexões que eu já tenho podem ajudar alguém. Sim, exatamente. E é uma roda, e é uma mecânica que ela não funciona numa matemática simples, do tipo, eu te dei 100 e você tem que me devolver 100. Eu te dei 100, aí você dá 100 para o outro, você dá 200 para o outro, às vezes isso volta para mim em algum momento. Isso em algum momento... né, retorna. Então, o networking também não pode ser uma barganha, né? Rafa, eu te indiquei um cliente que fechou 50 mil reais contigo. Você está me devendo um cliente de 50 mil. Não necessariamente, você pode me ajudar de outras formas. Sim. Né? Então, não é essa troca de um mais um, né? É uma troca de propósito, de ajuda mútua. Eu acho que é isso que faz funcionar. E o terceiro pilar, né, que eu acredito que não é de longe menos importante que os outros, pelo contrário, é como que as pessoas vão te indicar. Como que elas fazem isso? Imagina o seguinte, Rafa, eu entendi que você quer empresas de contabilidade e eu entendi que você faz avaliação de empresas. Então, eu já entendi os dois pilares. Mas eu preciso saber como falar de ti. Eu preciso saber... te vender a tua ideia, não vender o teu serviço, mas vender a ideia da pessoa se reunir contigo, vender a ideia da pessoa te conhecer. É essa a venda que se faz no networking, né? Não é venda, eu não tenho condição de vender a avaliação de empresa. Sim. Mas eu tenho condição de vender o relacionamento com a Rafa que eu tenho e essa conexão. Eu tenho, né, condição de fazer isso. Então, esse é o terceiro pilar. Como eu faço essa indicação? Como que eu falo de ti? Que genial. Então, o como, quem orienta somos nós. Por exemplo, nós temos a autoridade e a propriedade de falar do nosso negócio. E você é uma pessoa que, pela base do network, você entende que ajudar é mais importante, às vezes, do que receber nesse início de criação do elo, né? Do evento de network que a gente criou. Então, eu preciso direcionar você de uma maneira muito clara a me apresentar aos seus contatos. Seria isso? Exato. Sabe uma coisa que, assim, eu tenho estudado cada vez mais sobre networking. Inclusive, esse mês a gente tem uma conferência nacional do BNI. Eu vou ser palestrante e eu tenho estudado muito para essa palestra para falar exatamente desse ponto que a gente está conversando aqui, que muitas vezes eu chego e falo assim, imagina que eu sou um nutricionista. Eu chego e falo assim, Rafa, se você conhecer alguém que precisa de um nutricionista, você pode me indicar. O que aconteceu aqui? Eu estou trabalhando em indicações que já estão muito conscientes da necessidade. Muito conscientes. Alguém já me falou, estou precisando de indicação de um nutricionista. Só vem essa pessoa na minha cabeça. Só que você concorda que isso já está avançado num processo de decisão? Porque se eu chego para você e falo, Rafa, eu preciso de um dentista, eu preciso de um nutricionista, eu preciso vender a minha empresa, eu já estou numa fase de decisão. Só que tem outras fases que acontecem e que existem oportunidades, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha a jornada de compra do cliente, a gente tem algumas fases, né? Primeiro é a fase do aprendizado da descoberta, que é aquela fase que o problema não está tão claro, mas eu vejo que tem algo me incomodando. Vamos citar o exemplo do nutricionista. Como que seria a fase? Ah, sim. Então... A roupa que eu... sabe aquele comentário que eu falo assim... Não tem roupa mais que me serve. Porque eu engordei. É bem superfície. Bem superfície. É bem um incômodo, mas eu não tenho muita consciência de como resolver, do que é e de como resolver esse incômodo. Certo. Essa é a fase do aprendizado descoberto. Está na superfície, existe um incômodo, existe alguma coisa ali que não está ainda muito evidente. A gente vai para uma segunda fase, que é o reconhecimento do problema. Aí eu reconheço que eu tenho um problema. Certo. Eu preciso emagrecer. Entendi. Já é o meu segundo nível de consciência. Meu segundo nível. Aí você percebe, ou então, assim, nossa, eu preciso fazer algo, eu tenho engordado muito.
Onde eu quero chegar? São comentários que a gente ouve no nosso dia a dia. E se a gente aprender a indicar as pessoas a partir dessas pontinhas que a gente vai pegando, a gente consegue indicar. A gente consegue receber muitas indicações se a gente treinar a nossa rede para isso, né? Então, esse é o ponto que a gente quer chegar. E aí, o terceiro nível, a terceira etapa é considerar as soluções que eu tenho. Você como nutricionista? Não, eu como cliente, que tem uma necessidade de emagrecer. Tá. Eu posso fazer pilates, eu posso caminhar na lagoa, eu posso fechar a boca. O que eu vou fazer? E aí o nutricionista entra como uma das opções. Ir no nutrólogo, então... Aí aquele tipo de comentário que a pessoa fala assim... Nossa, eu não sei se eu faço academia, eu não sei se eu vou caminhar, eu não sei se eu vou no médico. Sabe aquela faixa que eu tô colocando as soluções na mesa? Estou organizando ali as minhas possibilidades para tentar a melhor alternativa. Aí a quarta fase é a decisão de compra. Eu preciso de um nutricionista. Eu vou a uma consulta. Eu vou marcar uma consulta com o nutricionista. É a quarta etapa. E depois tem a quinta, que é o comportamento pós-compra, né? Que é o que vem depois de fechar o negócio. Então, você percebe que eu estou dizendo tudo isso porque o network, ele não pode ficar focado em pessoas que só estão na decisão de compra. Tem que ajudá-los a processar todas essas camadas, né? Exatamente. Às vezes, Rafa, e aí vem uma outra questão que é muito importante, né? Esses gatilhos que a gente está falando aqui, da pessoa falar que está emagrecendo, o empresário precisa ter consciência de quais são os gatilhos do negócio dele. Porque a indicação parte muito de gatilho, né? Sabe aquela pontinha que vem e você fala assim, isso aqui pode ser indicação para o meu amigo. Ele já me falou disso. Eu gosto muito de dar um exemplo. Você já foi comprar um carro e aí quando você sai na rua, você só vê o carro? Só vê o carro. A mente foca naquilo, exatamente a cor. Você fala, poxa, eu não sabia que tinha tanto. Mas eu estou condicionando a minha mente a ver aquilo que eu quero, né? A sua mente, ela filtra. O nosso cérebro, ele tem um sistema que chama sistema de ativação reticular. Que o que ele faz? A gente recebe milhões de informações por minuto. E aí ele filtra as informações que você vai se concentrar. Então, por exemplo, nós estamos aqui no podcast, mas tem outros elementos. Uma TV aqui, tem uma pessoa que está lá fora mexendo. Sim. Só que o nosso cérebro está fazendo isso aqui, ó, filtrando. O carro, ele é o filtro. Porque você ativou uma informação que você não estava pensando. Por isso que você passa a ver. Porque a tua mente ficou condicionada. Ela ficou condicionada e ela tem... grávida, você já ouviu falar. Pessoa grávida, sai na rua, só vê grávida. Só vê grávida. Não é porque todo mundo resolveu engravidar para te irritar. É porque... Eu estou condicionada até aquela visão, Você né? falou isso. A tua mente falou assim, ó, preste atenção em grávida porque você tá grávida. O que isso tem a ver com networking? Tudo. Tudo. Porque você, enquanto empresário... que pensa estrategicamente, é extremamente inteligente para ter indicações, você vai ser o cara que vai ficar soltando gatilho nos eventos de networking, para as pessoas da tua rede de relacionamento. Então, por exemplo, Rafa, eu trabalho com ar-condicionado. Por exemplo, você foi a uma reunião numa empresa e a sala está muito quente, isso pode ser um gatilho que a pessoa pode estar precisando do meu trabalho. Entendi. Aí cabe a eu tô mim... ativando pessoa que estou criando uma rede de relacionamento e quero ajudar o máximo de pessoas possível, porque agora eu entendo que quanto mais pessoas eu ajudar, mais eu vou ser ajudada, que essa é a filosofia, melhor então vai ser a minha ajuda também para a minha rede de contatos a tomar consciência de pontos de melhoria. Exatamente. Então, por exemplo, fulano, você já pensou em colocar ar-condicionado aqui? Porque já é tão legal a experiência, sua estrutura de empresa é tão legal, mas talvez ficaria mais... aconchegante, né? Mais confortável para os seus parceiros ou clientes que venham os visitar. Eu gosto muito, Rafa, de nesse momento, de dar como dica, você instruir as pessoas a primeiro explorar o problema para depois apresentar a solução. O explorar o problema, nesse caso, seria como? Por exemplo, Rafa, eu vim aqui na sua sala hoje, ela está um pouquinho quente. Você já imaginou que quando você estiver apresentando uma proposta para um cliente... ele pode ficar desconcentrado
incomodado e não prestar atenção no que você está falando, de repente você até perder venda. Sem enaltecer o fato aqui, né? Eu tô colocando o problema de forma muito consciente. Batendo no problema. Batendo no problema. Ok. Aí você apresenta solução. Por quê, gente? Solução só faz sentido para quem tem problema. Né? E aí esse é um dos grandes pontos do networking também. Eu chego metendo cartão na cara das pessoas e oferecendo solução para quem não tem consciência do problema. Não tem. Isso vai funcionar? Claro que não. Então, antes de... Eu quero apresentar um parceiro para alguém. Explore o problema primeiro. Pega o problema, traz ele para a cara da pessoa. Eu vou dar um outro exemplo, Rafa. Eu tenho um amigo, eu quero indicar uma pessoa que trabalha com redes sociais. Faz Instagram, faz produção de conteúdo. Eu posso chegar para ti e falar, Rafa, eu vi que as suas redes sociais estão bem desatualizadas. Eu entrei no teu Instagram, o último post era de 2020. Já parou para pensar quantas pessoas entraram lá e pensaram assim, será que essa empresa fechou? E isso mostra um cuidado que você tem comigo e, naturalmente, você já tem um nível acima no respeito até que eu tenho por você. Porque, poxa, o cara tá preocupado comigo. E aí, por que eu tô te dizendo isso? Porque eu conheço uma pessoa que é muito boa nessa área. E eu acredito que ela pode te ajudar. O que você acha de marcar uma reunião com ela para que vocês possam conversar um pouco sobre isso? Você concorda que se eu chegar para ela e falar assim, eu posso te apresentar uma pessoa de rede social? Talvez eu vou queimar o cartucho, né? Ali. Então, a oportunidade não foi criada, a dor não foi batida, né? Você percebe que networking é pura estratégia? Totalmente. Você tem que ficar pensando a todo tempo em como trabalhar esses gatilhos, né? Em ser realmente como a grávida, o caso da grávida. Você, na mente das pessoas, você tá ali, a pessoa tá lembrando de ti em vários momentos, né? Não só quando alguém diz algo, né? Por exemplo, Rafa, um fisioterapeuta, né? Que trabalha com coluna. Ele pode ensinar para as pessoas que quando elas olharem para alguém que está se levantando de forma torta, segurando a coluna, pode ser um indicativo de alguém que precisa do trabalho dele. Não tem ninguém dizendo nada, mas é uma oportunidade que eu estou vendo. De observação. De observação. Então, tem oportunidade que surge da observação, tem oportunidade que surge da fala, tem oportunidade que surge de ouvir, de tato, que é o caso do ar-condicionado. Ninguém está dizendo nada. Então, o que eu gostaria de deixar como recado e dica aqui de tudo isso que a gente está dizendo as oportunidades, elas existem em todos os sentidos que a gente tem. Na fala, na audição, na visão. A gente na precisa percepção, no cuidado. A gente precisa treinar as pessoas para elas perceberem isso. Esse que é a mágica do negócio, né? Então, depois que a gente entendeu que o network agora é um processo, e um processo baseado nesse tripé que nós falamos, explica pra gente um pouquinho como que funciona uma dinâmica de reuniões de BNI, o que é o BNI como um todo, né? Por que é uma instituição tão forte, que tem tantos empreendedores e empresários no mundo todo, e como que ela consegue perpetuar dessa forma? O que de diferente ela tem de outras instituições que talvez não tenham esse processo tão elaborado como o de vocês? Sim. Hoje em dia, Rafa, a gente às vezes percebe muitos grupos, né? Tem muitos grupos de muitas coisas acontecendo. Muitos são muito bons, são excelentes, tem organização, tem metodologia, mas outros são agrupamento de pessoas que estão ali fazendo alguma coisa, né? No BNI, a gente tem uma metodologia de 38 anos. 38. 38 anos, né? Desde 85, essa metodologia foi criada, testada, validada. São mais de 10 mil equipes, 300 mil pessoas no mundo inteiro que participam. O que seria uma equipe? Uma equipe eu tenho empresários de vários tamanhos, perfis, e cada um de um segmento diferente. Então, dentro de uma equipe BNI, eu tenho um contador, um advogado trabalhista, uma loja de roupas, uma empresa de marcas e patentes, eu tenho áreas diversas. E essas pessoas têm esse método que trabalha tudo isso que eu disse anteriormente. É um método que ensina você a falar do teu negócio. É um método que te provoca nessas situações de gatilhos, de possibilidades, de oportunidades. Então, na metodologia do BNI, o empresário vai aprender a ensinar para esses outros empresários como trazer clientes, como indicar bons clientes. Como indicar bons clientes para ele ter uma rede fortalecida de network e ele poder compartilhar
os contatos que ele já tem. É o ganhar contribuindo que eu falei há pouco, né? Nossa, aí fecha bem o ciclo. Uhum. Sim. Então, a filosofia é essa. O empresário, ele entra no BNI para ajudar outros empresários. Esse é o objetivo que ele deve estar alinhado. Ele entra para ajudar. Ele entra para ajudar. E, como consequência, ele é muito ajudado, se ele realmente fizer o que precisa ser feito. Então, a gente tem método, a gente tem regras, a gente tem políticas, a gente tem indicadores, que é muito importante no networking. Que legal. Né? Esses dias, estava conversando com uma pessoa e é muito natural que as pessoas comparem, né? O BNI com a organização X, Y e Z. Você, mas é porque lá não tem regra, lá não tem esses negócios todos que vocês têm, e é isso, é aquilo. Eu peguei e falei assim, interessante. E quantos negócios você teve nos últimos 12 meses? Uhum. Não tive nenhum. Aí eu falei, bom, essa é a diferença. Né? Que aqui é um networking focado em negócios. É muito gostoso. Quem não participou, assista uma reunião, participe. É uma energia muito boa. As pessoas, elas estão numa filosofia de entreajuda, então é um ambiente leve, descontraído. Né? Então não é aquela coisa chata de regra por regra. Uhum. São regras que têm propósito. Tudo ali tem um motivo de ser. Você já foi membro por alguns anos, né? Então tudo tem um porquê. Então isso é um pouco do BNI, né? Uma organização de networking mundial que conecta empresários para um ajudar o outro. E, por exemplo, como que eu vou ter acesso? Onde que eu tenho acesso às reuniões? Como elas acontecem? Como que eu me conecto? Quem estiver nos assistindo, tiver interesse, pode entrar no site do BNI Brasil. A gente vai colocar aqui embaixo também. Pegar o BNI Brasil e lá tem os estados, cidades que tem as equipes. Hoje são mais de 280 grupos. 280 grupos no Brasil. No Brasil. Então, se eu estiver em São Paulo e vou ficar por uma semana lá e quero fortalecer o meu network naquela região, eu vou, faço uma visita e... Pode visitar a equipe, conhecer os empresários que participam. É bastante interessante conhecer na tua cidade. E para eu me tornar membro, tem que ser na minha cidade. Na sua cidade. Por qual motivo? Porque a gente tem as reuniões. A gente tem um método que um dos princípios é o relacionamento. Uhum. E esse relacionamento a gente desenvolve através de algumas ferramentas. Uma delas é uma reunião semanal. Sim. Então, a gente se reúne no mesmo dia e horário, toda semana, né? Semanalmente. Então, por exemplo, tem grupo que é toda quarta-feira. Por isso que é importante a pessoa participar localmente. Para ela estar lá desenvolvendo a metodologia e as conexões, mas ela tem contato com todo mundo que está no BNI. Então, por exemplo, eu quero conexão em outro país. Através de um aplicativo, a gente conecta todos os membros. Né? A gente tem o BNI Connect, que é como se fosse um LinkedIn aí só dos membros. Só dos membros do BNI, que todos já compactuam da mesma filosofia, todos já têm o mesmo respeito. E, de certa forma, são autoridades por estarem nesse grupo, né? Que já é seleto, que já tem... Exatamente. Todo o crivo, você comentou, dos indicadores, né? Então, caso não performe, não faz sentido, né? Nem para a pessoa e nem para o grupo manter. Sim. É exatamente isso. Excelente. Cleiton, comenta agora um pouquinho, porque a gente quer trazer muito essa importância do network em empresas que estão à venda. E nós tivemos uma observação nas últimas empresas que nós vendemos, a gente identificou esse padrão de empresas que têm autoridade no seu mercado, empresas que são respeitadas localmente, elas tiveram mais chance e aceitação de serem vendidas para o próprio mercado. E quando a gente adentrou um pouco mais, um pensamento mais segundo nível, a gente identificou que várias tinham um network muito forte na sua região. E eu queria que a gente discutisse um pouco agora sobre isso, né? O quanto que isso é valioso, o quanto que isso é valoroso para organizações, para pessoas. E, claro, no eventual momento de venda de empresa, como melhorar isso começando, né, a ter esse padrão mais de processo como você está trazendo. Sim, eu acredito muito que... o empresário, ele precisa, né, para ter esse olhar que você está dizendo de valorização da empresa, valorização do negócio, ele precisa ter o networking como uma rotina, né, Rafa? Então, não pode ser algo que eu viva, quando der eu faço, né? Eu acho que tem que ser uma rotina, tem que estar dentro da rotina do empreendedor. Então, como você disse, eu abri uma empresa, eu quero que essa empresa se valorize, eu quero que essa empresa cresça, eu quero que ela valha alguns milhões. Eu tenho que ter uma rotina, né, de conexões. Eventos. Você está sempre em eventos, eu vejo o tempo todo. Você está participando de evento aqui, evento ali.
Então, sabe da importância de estar em eventos estratégicos, né? A importância de participar de encontros com pessoas daquele segmento, né? Porque networking também serve para troca de ideias. Sim, atualização. Quanto que a gente não aprende estando em eventos assim, né? É um insight de um especialista que está compartilhando com a gente décadas de ensino. Em ali 15, 20 minutos ele fala, gente, pega esse insight aqui que vai ajudar, vai transformar muita coisa. Sabe muita coisa que eu tive no BNI com essa questão do networking profissional? Ideias. E quanto vale uma ideia? Quanto vale uma ideia? Às vezes a gente metrifica muito dinheiro, que é extremamente importante, né? Você está investindo tempo, você está investindo energia, você tem que olhar e falar assim, isso daqui me rende X clientes, em X tempo, tantos reais em negócio. Isso tem que existir. Mas e uma ideia que alguém te deu? Isso vem de conexões. Isso vem de desenvolver relacionamentos. Isso também é muito valioso, né? Então, eu acredito que o empresário que quer esse crescimento, valorização, ele tem que ter essa rotina. Desenvolver ideias, desenvolver a parte comercial do negócio através do networking, desenvolver o marketing do negócio através do networking. Quando eu falo marketing, eu não estou falando de rede social necessariamente, estou falando do boca a boca, né? De ser conhecido, de estar na boca de outras pessoas interessantes. Que é quando tem o momento da venda ou de uma venda de uma parte, de uma entrada de sócio, eu tenho possibilidades de buscar isso, né? Possibilidades, exato. E aí, Rafa, não adianta neste momento eu pensar em fazer networking. Tipo assim, eu quero vender a minha empresa, eu quero ter um sócio, vender uma parte da minha empresa. E se eu for pensar em networking neste momento, é arriscado. Por quê? Networking é relacionamento. Relacionamento precisa de confiança, confiança precisa de tempo. Não é simples. Então, é algo que eu preciso me dar no mínimo. Quanto tempo você acredita que essa camada de autoridade, ela demora para ser, não vou nem dizer criada, né? Porque ela nunca vai terminar, mas iniciada de forma correta? No BNI, a gente metrifica e a gente acompanha assim, ó. A gente trabalha um conceito que se chama VCR. VCR. Visibilidade. Sim. Para gerar credibilidade, para te gerar rentabilidade. Nossa, genial. Então, para você ter renda, para você ter dinheiro, para você ter sucesso, você precisa ser visível, você precisa ser credível, ok? Eu não vou indicar... Aí a gente volta no que eu falei antes. Eu não vou indicar o que eu não conheço. Por isso que o cartão frio não tem tanta indicação. Eu nem conheço a pessoa. Eu não conheço, eu a vi uma vez, a visibilidade foi baixa, a credibilidade tão quanto, e a geração de resultado vai ser proporcional. Perfeito. E dentro do método que a gente tem, como é que a gente metrifica tempo, né? Em média, é claro que nós estamos falando de relações humanas, que não é uma matemática exata, né? Por exemplo, quantas horas nós investimos para sermos amigos? A gente nunca vai saber dizer isso. Mas a gente tem uma média de que 6 meses são necessários para uma pessoa desenvolver visibilidade numa equipe BNI, numa equipe de empresários que se encontram toda semana. Você vai demorar cerca de 6 meses para as pessoas te olharem e falarem: a Rafa, da Baico, avaliação de empresas. Para fazerem essa ligação clara e fácil. E são mais 6 meses para desenvolver credibilidade em média. Então, 1 ano aí, para uma equipe frequente, pessoas que você tem uma conexão muito forte e contínua, para elas te conhecerem e confiarem em ti. 1 ano. 1 ano. Nesse 1 ano eu já começo a gerar resultado. Esse ano você consegue, se você seguiu bem, se você cultivou e trabalhou, você começa a ter rentabilidade. Você começa a ter realmente bastante retorno. Não que no primeiro ano você não tenha. Mas é aquele retorno mais assim, tipo, uau. Aquela coisa extremamente relevante e que, né? Eu falo muito. Gente, network não serve para pagar boleto. Networking serve para você ser próspero, para você ter excelentes resultados, para você crescer, para você chegar em lugares que você deseja chegar. Networking não é pagar boleto, para fechar o mês. Vou fazer networking aqui para poder pagar minhas contas e fechar o mês. Não. Não é. Aí procura uma ferramenta simples que... Networking é para te levar a lugares incríveis. Me conta um caso, Cleiton. Por exemplo, eu queria ouvir um pouco de você no sentido de pessoas que fazem o método, empresários que fazem o método, tiveram resultados extraordinários, mudaram o negócio de nível.
Na verdade, três casos, se você puder compartilhar. Pessoas que entraram para o BNI como uma estratégia de network e não conseguiram nem absorver a demanda que foi trazida. E o terceiro caso, pessoas que, de fato, não entendem, não geram. E o que isso a gente pode correlacionar até com o empresário no nível de preparação de venda de negócio? Sim. Eu acho que o primeiro que você citou, a pessoa que utiliza o networking tem uma demanda acima do esperado. Acima do esperado e mudou de nível totalmente. Automaticamente o valuation dela iria ter mudado. Por quê? Valuation é a ciência que quanto mais resultado a minha empresa consegue gerar, trazido a valor presente, é o valor do meu negócio. Então, se você gera 1 milhão de resultado por ano, resultado, lucro líquido, EBITDA, qualquer que seja o indicador, você vai ter um valor em cima do seu mercado. Mas se você gera 2, qual que é o seu valor? Mesma coisa se você gera 100 mil. Então, vamos pegar esse caso desse empreendedor que está fazendo um trabalho de network no nível estratégico com a intenção futura de melhorar a avaliação de empresa e pensar no processo de venda. Ele conseguiu ter um resultado extraordinário. Me cita um exemplo de como foi a transição dessa pessoa, o que você viu que mudou, como que ela se portou de forma no mercado, né, e no próprio grupo. A gente tem que pensar o seguinte, o networking estratégico para negócio, ele vai te trazer oportunidades de clientes. Okay? E aí você tem que estar preparado para crescer. Sim. Ser empresário de sucesso é extremamente complexo, porque você vai cuidar da entrada de cliente, você tem que cuidar da fidelização de cliente, do atendimento desses clientes, né? Então, assim, o networking ele vai trabalhar a porta de entrada. Então, é muito importante que o empreendedor ele tenha esse respaldo, essa consciência de que ele vai crescer, e aí, como é que eu escalo? Como é que eu treino pessoas para atender essa demanda de clientes? Eu já tive uma pessoa, por exemplo, que saiu do BNI, que quando a gente conversou, eu falei, você é a pessoa que mais recebe indicações. Elas são ruins? Não, eu fechei a maioria. Eu falei, mas eu não estou entendendo. Por que você está saindo? É porque eu cresci demais. E não estava preparado para absorver o crescimento. Não estava preparado para... Olha que interessante. Como que a estratégia nunca é uma ciência de 1 mais 1, né? 1 mais 1 é igual a 2. Porque você colocou uma carga que o empresário, ou talvez a empresa, não estava própria para receber. Então, é aquela máxima do Peter Drucker, né? Que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Ou seja... Não adianta a estratégia se a cultura da empresa não é uma cultura de organização, de crescimento, de consciência, de escala. Né? Então, assim, o networking... várias pessoas... Esse dia eu fui dar uma palestra numa equipe de Belo Horizonte e tinha uma pessoa que entrou no BNI vendendo geladinho. Geladinho, vulgo chup-chup, para alguns lugares do mundo. Tem vários lugares que é chup-chup, geladinho. No Rio é outra coisa. E ela me disse que hoje o BNI representava 60% do negócio. Ela já vendia, acho que 2.000 geladinhos por dia e queria chegar a 4.000. Que legal. Então, percebe que é uma pessoa que usa o networking, que tem um negócio com ticket médio muito baixo, assim, mais baixo do que outros comumente, e que tem consciência de crescimento. Você vê que é a mentalidade, não é o produto, né? É a mentalidade. Então, é importante dizer isso, porque é a mesma coisa, Rafa. Você foi lá na internet e fez uma grande campanha de marketing. Se tu não tiver alguém para atender esses leads, para fazer uma boa proposta, e depois para atender o cliente, beleza, você vendeu 50, fez 50 vendas no mês. Lindo. E o pós? Então, é olhar toda a cadeia. Né? Ter essa consciência do todo. Então, acontece, já havia acontecido algumas vezes, assim como já havia acontecido de pessoas escalando. Vai crescendo, vai escalando, vai crescendo, vai escalando. Você deve se lembrar de uma pessoa do BNI que tinha uma doceria. Sim. E começou, ele deve estar no BNI há 8 anos, ele começou vendendo bolo em casa com a esposa e chegou no nível de industrializar pudim. Industrializar pudim. Entende? De transformar o negócio em escala. Bolo, olha doce, o valuation sobremesa. dessa pessoa.
há X anos atrás, mentalidade, processo e um método aplicado de forma correta, o quanto de valor esse negócio tem. Crescer assusta? Às vezes. Às vezes é meio assustador. Ele já se tornou uma indústria de pudins? Não sei como está hoje, mas eu sei que na época que eu era membro, ele tinha um pudim de prateleira. Ele tinha, que era industrial. Que era industrial. Eu estava na fase que ele estava indo abrir o primeiro negócio, que deu muito certo, e ele estava indo para o segundo ponto, que foi algo super legal. E de fato começou... Escala. Aí tem equipe, aí passa a ter receita, aí passa a ter receita que eu falo, a receita do produto. Se torna um processo. Se torna um processo que outras pessoas conseguem conduzir, não fica mais na mão de uma pessoa só. Você passa a ter um consultor de alimentos que está dando consultoria de como reduzir desperdício. Então, você traz outras pessoas para o negócio que são extremamente importantes para o crescimento. O poder da estratégia de novo. Você não vai conseguir crescer sozinho, você não vai conseguir crescer sem especialistas, às vezes. Às vezes, você vai ter que contratar um consultor de venda, um consultor de processo, um consultor de BI. Só que o empreendedor, às vezes, ele fica assim, eu vou dar conta de fazer tudo sozinho. Né? Eu vou crescer e vou otimizar. Então, assim, de novo, né? Lembrar que o networking é para te trazer clientes, te trazer oportunidades, só que você tem que estar preparado para recebê-las. Então, esse segundo caso que a gente questiona aqui são pessoas que o método existe, o processo existe, mas a mentalidade não está pronta para uma projeção de crescimento. Na verdade, o empreendedor, né, Rafa, sabe disso melhor que eu. O empreendedor brasileiro, ele tem muitos desafios, porque muitas vezes ele começa a empreender não por dom, mas por necessidade. Sim. Né? Então, ele abre o CNPJ sem um plano. Quantas pessoas têm um plano de negócio quando abrem um negócio? Sabe que senta, plano de marketing, crescimento em 5 anos, tal. Pouquíssimas. Então, é muito por necessidade. Então, muitas vezes acontece isso. Eu cresço, acontece de um jeito que eu não esperava e eu não estou preparado para absorver. E eu acho que também está tudo bem se eu olhar e falar assim, eu não quero. Eu acho que isso está tudo bem. Eu virar e falar assim, eu acho que é um direito do empreendedor falar assim, Rafa, eu não quero ter 50 funcionários. Sim. Eu quero ter poucos clientes com um ticket maior, uma equipe reduzida. Uma operação enxuta. Tá tudo certo. Não existe certo e errado, né? Existe o jeito da pessoa. Só que muitas vezes eu percebo que não é por uma escolha consciente. É por medo e por saber que está desorganizado. E você toca num negócio muito interessante, né? Que quando a gente fala de avaliação de empresa, tem também essa parte de quanto vale, quanto eu desejo que vale. Nesse ponto vem uma frustração, porque a pessoa tem um desejo no íntimo dela de que a empresa valha 5 milhões, por exemplo. Quando a gente faz todo o processo de valuation, a gente descobre que vale 1. Quando a gente vai investigar um pouco mais a fundo, a gente começa a ver várias deficiências nessa estratégia de network que nunca foi criada, nessa estratégia de processos e pessoas que nunca foi desenvolvido, nessa rede de fortalecimento do network que ela tem, é muito sensível. Às vezes o contador é o primo, às vezes a pessoa que de fato faz a limpeza da empresa faz a limpeza da casa, então nada é profissional. Aí quando a gente entra para uma camada mais profunda, a gente começa a ver que a mentalidade dela tem uma certa limitação, mas a frustração dela está por acreditar que algo poderia ser grande. E quando você fala da visão do BNI como um todo, né? Eu começo a perceber que nem tudo, talvez, nesse ecossistema que eu estou criando, às vezes é para trazer clientes para mim, mas para ajudar o meu negócio, ou para me ajudar como pessoa. Porque pode ter um nutricionista no grupo. Quantos anos que você procrastina para procurar alguém de saúde que possa te ajudar? Sim. Alguém ali que possa cuidar da pessoa, de uma imagem, né? Que tem muitos consultores de imagem que estão, né? E a gente tem pouco acesso porque acha que é supérfluo. Mas quando a gente entende que vão ter... Em média, quantas pessoas tem num grupo? 40 pessoas, então, são 40 possibilidades, não só de me monetizar, mas de me ajudar em alguma lacuna da minha vida que não está tão legal. Exato. Você falou de uma coisa interessante, que é a visão do empresário de quanto que ele gostaria que valesse, né? Que fosse um... Eu acho que isso... onde é que o networking entra nisso, né? Quando a pessoa ela tem uma rotina de networking, de se relacionar com pessoas, a mente dela ela amplia. Sim.
Então, ela começa a ver outras coisas, ela começa a ver outros universos. Por isso que é muito legal o BNI, porque são pessoas de diversas áreas. Então, quando você vai tomar um café com alguém, você está tomando café com alguém da área da saúde, com alguém do marketing, com alguém do jurídico. Então, isso é muito rico, essa pluralidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, o empresário está com uma visão míope porque ele não sai da sala. Ele chega no escritório, fica lá, aí ele acha que a empresa dele vale alguns milhões porque ele não saiu dali, ele não tem consciência. Agora, quando ele tem uma rotina network, ele visita uma outra empresa, ele chega lá e fala assim, caramba, como essa empresa cresceu em X tempo? O que fizeram? O que foi? Aí eu acho que ele passa a ter mais consciência, sabe? De quanto vale o negócio, do que é escala, do que é tudo isso que a gente está falando, né? Por isso, de novo, que é importante ter uma rotina de networking. Pra você perceber outros mundos, pra você perceber que o mundo não é a tua mesa, não é a tua carteira de clientes. Tem outras coisas acontecendo em volta, né? Excelente. Isso me fez lembrar de uma palestra do Ivan. O Ivan, né, é o fundador do BNI, hoje uma grande autoridade global em network. E quando você falou isso, me veio a fala dele, que ele está assim, o que as pessoas hoje querem? Se endividar para ir para a caixa, que é o apartamento delas. Depois elas se endividam para ir para o carro, que é a caixa do carro. Uhum. Depois elas voltam aí elas vão do carro para a sala, que é outra caixa. Saem da sala e voltam para aquela sala de televisão para ver a caixa da televisão. Uhum. Então se resume a tanto gesso, a tanta limitação da visão, que passa 5 anos, aí você fala, aquela empresa tinha um potencial e ficou para trás, aquela empresa deixou de existir. Mas aí, se a gente começa a perceber, tudo começa com a gente, né? O nosso comportamento de saio do meu apartamento, vou para o meu carro, do meu carro eu vou para a minha sala, da minha sala eu volto para minha casa e vejo televisão. O máximo de informação que eu tenho é superficial, pouquíssimo contato e, no fundo, são pessoas trabalhando para pessoas. Uhum. Essa é a grande sacada. A gente investe muito em coisas. Sim. A gente tem que investir mais em pessoas. Corre muito atrás de eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, mas são coisas limitadas, né? Até de espaço físico. Pessoas são os melhores investimentos que a gente faz. Genial. Conhecer pessoas, ajudar pessoas, interagir com pessoas. Se permitir conhecer outros pensamentos, outros universos, outras formas de gerir, de crescer, né? Isso é networking. Né? O investimento em pessoas, não só em coisas. Coisas são importantes, mas pessoas, né, que movimentam o mundo aí. Excelente. Cleiton, traz pra gente agora a sua visão das maiores oportunidades que o network traz de forma muito consciente. Para quem nunca pensou nisso agora, comece a refletir mais com seriedade a importância disso e qual a grande oportunidade e mudança de chave que isso pode trazer na vida das pessoas. Perfeito. Eu acho que assim, primeiro, né, para a gente definir o que é uma grande oportunidade, eu preciso primeiro me conhecer enquanto empreendedor. Tudo isso que a gente disse aqui, onde eu quero chegar. A minha estratégia de crescimento está pautada em quê? Em quantidade de clientes, em qualidade, ticket, né? Então, eu acho que o empreendedor, em primeiro lugar, ele tem que investir um tempo para se conhecer. O que eu quero, né? Onde eu quero chegar, o que vai me deixar feliz, porque não é só o dinheiro, né, Rafa? Uma consequência, né? Eu interagi com tantos empreendedores que não estavam felizes, mesmo tendo algumas centenas de clientes, empresas há 40 anos no mercado, mas às vezes não fazendo o que gostava ou atendendo, sabe? Então, eu acho que isso é importante, né? Antes de definir o que são grandes oportunidades para mim, quais são, eu preciso me conhecer para definir isso. Então, eu quero isso vai me deixar feliz, porque tem a ver com paixão. Uhum. Né? Até você vai ter muita vontade de indicar quem é apaixonado por aquilo que faz. A Sim. paixão é por isso que eu falo, o tal do cartãozinho aqui, se você conhecer alguém, você me indica, tá? Uhum. Agora, quando você conhece alguém que enche a boca para falar do negócio, que o olhinho brilha, você fala, eu tenho que ajudar essa pessoa. Eu quero ajudar essa pessoa. Então, eu acho que é isso, sabe? Buscar a paixão, entender o que te faz bem, entender para onde você quer crescer, o que é um bom cliente para ti. E, às vezes, até dentro do teu negócio, né? Às vezes, eu trabalho, por exemplo, com marketing digital, mas eu gosto mais de Instagram do que de Facebook, do que de YouTube. Uhum. E aí, eu nicho, eu busco essa consciência, porque às vezes a gente está fazendo tudo porque precisa ser especialista. Sim. Né? Ser especialista
ter paixão por aquilo que faz. Eu acho que são elementos importantes dessa busca, né, de oportunidades. Que são as grandes oportunidades. Então, você começa a se descobrir e, ao mesmo tempo, a se especializar em tudo isso que a gente falou. Clareza de fala, postura, ajuda, autoconsciência. Sim. Porque, às vezes, a oportunidade para mim, uma grande oportunidade para mim é completamente diferente para você, mesmo a gente sendo do mesmo segmento. Sim. Mesmo a gente fazendo a mesma coisa. Às vezes, o que eu busco como oportunidade que vai me deixar feliz é diferente de ti. Uhum. Né? Então, acho que esse autoconhecimento do empreendedor é extremamente importante. Uhum. Né? Para ele saber e buscar, através do networking, aquilo que ele acha que vai fazer isso. E pensar o seguinte, Rafa, que oportunidade a gente não perde. A gente repassa para alguém. Sim. Porque o mercado precisa. E alguém vai ser favorecido. Então, se você não trabalha no networking de forma estratégica, se você não está preparado para crescer, se você não é um empresário organizado, que se planeja, alguém em minutos pega essa oportunidade. Pega essa oportunidade e aí, consequentemente, cresce. Vão ser empresas mais valiosas, pessoas mais prósperas e pessoas, no final, mais realizadas, né? Com menos incongruência com relação ao desejo versus a realidade da própria vida, né? Uhum. Exatamente. Vamos agora trazer uma pergunta diferente. E qual que é o maior desafio que você viu ao longo desses quase 10 anos aí trabalhando network de forma profissional, que você observou que pessoas não teve sucesso? O que faltou nessas pessoas? O que foi o elemento principal que é desafiador para algumas? Sem sombra de dúvidas, a gestão de tempo. Gestão de tempo. Gestão de tempo. Eu sempre... isso é uma questão que está muito no meu dia a dia, né? Os comentários a respeito de tempo. Né? As pessoas falam muito, mas eu não vou porque eu não tenho tempo. Eu não fiz porque eu não tenho tempo, né? E eu fico vendo que tantas pessoas que eu conheço que têm uma agenda muito mais cheia do que a minha e realizam, né? Eu acho que não tem a ver com a gestão do tempo, tem a ver com uma forma como eu planejo meu tempo, as prioridades que eu coloco, a forma como eu me organizo. E aí a gente volta de novo no autoconhecimento. Uhum. Eu conhecer o meu dia, eu conhecer a minha agenda. Então, por exemplo, eu investi muito tempo em entender o meu comportamento ao longo do dia. Sim. Sabe? O que funciona mais para eu fazer um exercício físico, para eu fazer uma reunião. Então, tem horários que eu não marco, tem horário que eu marco, tem horário que eu sei que tem chance de ter imprevisto e eu evito. Então, a gente volta pro investimento no autoconhecimento. Deixa eu ver o que funciona mais. Gestão de tempo, sem sombra de dúvidas. Sabe? E as pessoas, elas gostam muito, eu percebi que elas gostam muito de ter a fala da agenda cheia. Porque a agenda cheia parece que eu sou muito importante. Uhum. E hoje eu tenho muito orgulho de dizer aqui que eu tenho vergonha quando eu não tenho tempo para alguém. Uhum. Eu fico envergonhado, fico encabulado de falar assim, poxa, Rafa, me desculpa, amanhã eu não consigo falar contigo. Isso me dá uma frustraçãozinha, né? E tem gente que trabalha isso como se fosse a coisa mais linda do mundo. Que eu não tenho agenda e não sei o quê. Então, eu acho que a gente tem que ser muito... congruente, né? Exato. E tem que ser muito interessado pelo outro, né? Eu não estou falando disponível a qualquer custo, não é isso que eu estou dizendo. Mas é muito diferente eu virar e falar assim, Rafa, amanhã eu não consigo, mas eu quero muito falar contigo. Vamos tentar na terça? Esse horário funciona para você? Mostrar que tem interesse. É mais um ajuste de tempo do que a falta dele, né? Gente, muita gente está com a agenda cheia, a gente sabe disso, é aquela correria e faz parte do jogo. Mas não trazer isso como demonstração de importância. Certo. Olha como eu sou importante, eu não tenho agenda nos próximos 7 dias. Uhum. Não. Eu acho que essa questão do relacionamento, do networking, ela vai passar pelo interesse real. Sim. Você pode até ter 7 dias de agenda ocupada. Às vezes você está fazendo um curso, está fazendo uma imersão. Mas assim, nossa, Rafa, fazer uma imersão, tem um compromisso fechado. Mas vamos falar quando eu voltar? Eu já quero agendar. Excepcional. Eu quero muito incrível. falar o ajuste contigo. E a falta. Exato, não é você, não, eu vou parar o que eu já estava organizado, não é isso, né? Mas eu acho que é não se colocar como muito indisponível, como se isso fosse algum momento legal, como se isso fosse algo que não, eu tenho muito prazer quando alguém quer falar comigo e eu tenho tempo no dia.
Porque significa que mesmo que eu faça 1 milhão de coisas, eu tenho meia hora para falar contigo. Eu posso fazer uma ligação para você. Por quê? Porque eu sou dono do meu tempo, eu organizei o meu tempo, exatamente entendendo que a organização demanda momentos não previstos. E isso gera uma liberdade, né? Sim, eu não posso preencher minha agenda que eu não consigo nem pegar o telefone para ligar para alguém 10 minutos, sabe? Será que isso... Então, é gestão de tempo, sabe? Eu acho que ela passa por tudo isso. Se conhecer, se planejar bem. Tem tanto evento de networking, por exemplo, que acontece com meses de antecedência, que são divulgados aí com... Que é especializado na área da pessoa, Exato. né? Tem associações comerciais, por exemplo, fazem palestras, fazem eventos já com uma agenda rotineira. Então, por que não se planejar, bloquear para estar ali? É a rotina que eu disse, né? Ter uma rotina, por exemplo, de aniversários de pessoas que são importantes para ti, ligar, né? Fazer ali Cara, 5 minutos. As pessoas ficam tão felizes. A gente liga, né? Tô te ligando que é o teu aniversário, nem que seja rapidinho. Então, ter essa rotina de relacional. Quanto tempo você tem investido no operacional e quanto tempo você tem investido no relacional? No relacional. E o Qual relacional muda a gente de estado, né? Exatamente. Porque a operação você terceiriza. Relacionamento, não. E pensa, Rafa, se tu terceirizou o relacionamento para um gerente, na hora que o gerente sai, ele leva embora. É dele, a pessoa tem conexão com ele, e é onde leva um monte de cliente para outra empresa que vai trabalhar. Sim. Não terceirize relacionamento, terceiriza operação. Tá fazendo relatório, paga alguém para fazer. Terceiriza está indo ao banco fazer... Né? Operação, é muito melhor terceiriza. tirar um tempo útil para me conectar para alguém para ajudar do que fazer coisas transferíveis, né? Quem estiver nos ouvindo, faça esse exercício. Na última semana, qual ficou a proporção relacional e operacional? Ficou em quanto? Excelente. Se ficou operacional, a boa parte, repensa. Porque essa parte você pode terceirizar. O relacionamento. E é isso que vai fazer diferença na hora de valorizar o teu negócio, de valorizar a tua empresa. Quem você é. O que você construiu de relação? Sim. Porque mesa, cadeira, outra empresa também tem. Sim. Excelente. Cleiton, a gente está chegando ao final do nosso podcast. A plateia. E eu queria que se você puder compartilhar conosco algo que, por mais que o ano de 2023 é um ano ainda curto, né? A gente está no primeiro semestre do ano. Mas o que de fato foi algo que você já teve um insight, que você vai levar para outros anos, né? Para algo que te trouxe aí com muito carinho, que você quer compartilhar com os demais? Posso falar duas coisas? Duas. Falar duas coisas. Primeira, eu tenho falado muito isso nas minhas palestras e compartilhado, porque me mudou muito a percepção de tempo quando eu ouvi essa frase que é do Einstein, inclusive. Que falta de tempo é desculpa de quem perde tempo por falta de método. Uau! Falta de tempo é desculpa de quem perde tempo por falta de método. Uau! Então, eu acho que esse foi um grande gatilho para mim. E algo que você vai levar... Quando vem o falta de tempo, cara, eu não tive tempo. Qual é o método que eu posso criar para responder e-mails? Qual é o método que eu posso criar para o meu WhatsApp não ficar roubando meu tempo? Qual é o método que eu posso criar para esse processo do meu negócio? Pergunte-se o tempo todo se existe um método para fazer qualquer coisa, porque deve ter. Sempre tem. Se você vai lá no Google, você acha um aplicativo, tu acha um programa, tu acha alguma dica. E tem tanta coisa neste universo que é coisa simples. Que funciona. Que é virada de chave que você... Sabe? Então, eu penso muito nisso. E uma outra premissa do networking que é fundamental para a gente pensar. Seja interessado, seja interessante, não seja interesseiro. Seja interessado. Seja interessado. Seja interessante, não seja interesseiro. Seja interessado, seja interessante, não seja interesseiro. Tudo que a gente falou aqui hoje se resume nisso. Tudo. Então, porque se eu sou interessado no próximo, automaticamente eu vou ajudá-lo. Se eu sou interessante, automaticamente eu tenho clareza sobre mim, sobre o meu negócio e sobre as coisas que eu falo, as coisas que eu propago. E não sendo interesseiro, eu não vou ser aquela pessoa no instinto de vender, tá aqui meu cartão. Panfleteiro de cartão. O panfleteiro de cartão, que de fato é rejeitado no mercado, né? Ninguém quer estar perto. A pessoa na network fica lá no evento
panfletando. E aí você vai se conectar com quem é interessante, ou com quem está interessado, ou com quem é os dois, né? Que eu acho que é a receita ideal. Ser interessante, estar interessado pelo outro, né? Então, muito bom. Acho que não tem maneira melhor da gente finalizar esse podcast com um aprendizado imenso sobre como que nós, empreendedores, precisamos descobrir, aplicar e trazer o network cada vez mais para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, porque são pessoas que conseguem chegar em níveis que outras não conseguem, né? E às vezes não é nem o software que usa, não é nem o estilo de gestão que usa, a localização da empresa que está, mas de fato as conexões e a rede que ela criou ao longo da jornada dela, e que é a grande diferença. Perfeito. Eu queria, Rafa, aproveitar e fazer um convite, que eu vou lançar um canal em breve, e que eu vou falar disso, que a gente está conversando aqui. Eu gosto muito de coisas simples, eu gosto muito de dica prática, eu gosto muito de falar do networking dessa forma leve e prática de como as coisas são. Então, eu estou lançando um canal que vai chamar Academia do Networking. Academia do Networking. Academia do Networking. A gente vai colocar aqui, pessoal. @Academia Networking, não tenho do, Academia Networking. Academia Networking. Exatamente por pensar que o networking é como uma academia. Para funcionar tem que ter constância, né? A academia não dá resultado se você fizer uma vez no mês, né? O que dá resultado é a constância. E você também precisa fazer os exercícios de forma correta. Não adianta você chegar lá... eu vim na academia, mas se eu não fiz de forma certa, você também não vai ter resultado. O networking é isso. Então, ainda que você vá a muitos eventos, tem que seguir a forma correta de fazer. E ter constância. Então, o projeto tem esse sentido, né? A Academia do Networking é dicas, conteúdos para empreendedores praticarem o networking aí de uma forma muito leve, para ser algo bom, gostoso. Eu estou fazendo porque é bom. Ótimo. E, consequentemente, me dá resultado. E te dá resultado. E para te seguir nas redes sociais, Cleiton, como que a gente te acha? @Cleiton Benizio, @Beni Triângulo, @Beni Fortaleza Oficial. São os meus negócios aí. Então, sendo um empreendedor do Triângulo Mineiro ou de Fortaleza, entre em contato para saber mais dessa ferramenta incrível que eu sou propriedade para falar, porque transformou a minha vida, mudou o meu negócio, mudou a minha vida de nível, pelo fato de uma conexão certa, buscar, e hoje a gente poder compartilhar, né, e propagar ainda mais essa prosperidade que nasceu de um método, né, de um processo tão legal e tão incrível como o BNI. Empreendedores de todo o Brasil, Academia do Networking, vai lá seguir Academia dicas Network, essa praticar. Você é uma grande seguidora. Parabéns pelo trabalho que você faz, parabéns pelo esse entusiasmo, por trazer tanto conhecimento, né? Algo que a gente, por ser subjetivo, a gente desconsidera, a gente não sabe e muitos nem querem procurar. Mas por você ser entusiasta nesse estudo, tem mudado muitas vidas, mudado muitas empresas e automaticamente essa retribuição chega até você. Parabéns pelo profissional, pela pessoa, pelo seu tempo. E tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa juntos ainda. Obrigado pelo espaço, espero que tenham gostado. Obrigada.